Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari Agro. Eu sou o Reiner e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o passo a passo pro plantio de hortaliças. Então, o plantio de hortaliças ele exige ali alguns passos específicos, alguns segredinhos que devem ser feitos para estar obtendo uma colheita de qualidade e com boa produtividade. E é isso que eu vou estar passando para vocês hoje. Antes de estar começando, peço para que você já deixe aquele like. Caso ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe um comentário aqui embaixo. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. O plantio de hortaliças ele pode ser uma atividade prazerosa, pode ser uma atividade saudável e também altamente produtiva, seja para o consumo próprio ou também para comercialização. Baseado nisso, com a crescente busca por alimentos cada vez mais frescos e principalmente saudáveis, cultivar hortaliças ali no seu quintal, em vasos ou até mesmo em grandes áreas agrícolas se tornou uma prática cada vez mais popular. E antes de estar dando continuidade aqui, eu já vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é sobre o CAIS. O que é o CAIS? O CAIS é o curso de análise e interpretação de solos. Como eu vou dizer para vocês aqui, um dos pontos primordiais para qualquer cultivo agrícola é a realização da análise de solo. A análise de solo vai dar um diagnóstico completo para você de todas as características físicas, químicas e biológicas do solo. Com essas informações em mãos, vocês conseguem estar sabendo qual a forma de adubação ideal, se caso é necessário estar realizando uma correção do solo, e isso vai ter impacto direto na produção agrícola. Então é para você que é produtor, para você que é estudante, para você que trabalha no agro, esse curso vai ser primordial para você. Caso você queira saber um pouco mais e está se matriculando, clique agora no primeiro link aqui da descrição. Primeiro link aqui embaixo, hein? Dando continuidade aqui, falando sobre o nosso primeiro tópico, que é a escolha do local ideal para o plantio. Então, no caso, a primeira etapa no cultivo de hortaliças é selecionar ali um local apropriado. As hortaliças elas precisam de um ambiente que ofereça as condições necessárias para um bom desenvolvimento dela. E existem alguns pontos relacionados a um bom local que eu vou estar falando para vocês agora. Dentre os aspectos importantes, o primeiro que eu vou estar comentando aqui é a exposição solar. Então, a maioria das hortaliças, ela necessita de pelo menos 6 horas diárias de sol direto. Por isso é muito importante escolher um local bem ensolarado. Segundo aspecto, uma boa drenagem do solo. Então, evitar áreas ali que acumulem água após chuvas. Por quê? Porque solos encharcados, eles podem estar causando o apodrecimento das raízes. Terceiro ponto, acessibilidade. Então é muito importante escolher um local ali de fácil acesso para estar facilitando o manejo e também os cuidados diários. Após ter feito a escolha do local, é muito importante fazer um bom preparo do solo. Então, o preparo do solo ele é essencial para o sucesso no plantio de hortaliças. Um solo fértil, um solo bem drenado e também rico em matéria orgânica, ele proporciona ali as condições ideais para o bom desenvolvimento das plantas. Dentre os principais passos ali para o preparo do solo, é, tem a remoção das ervas daninhas, né? Então é muito importante estar limpando o local, retirando os matos, as ervas daninhas, pedras, restos de plantas e coisas que podem estar influenciando ali no desenvolvimento da sua hortaliça. Outro ponto, a incorporação da matéria orgânica. Então é muito importante estar misturando ao solo ali um composto orgânico, esterco curtido ou então humus de minhoca para estar melhorando a estrutura e além disso estar fornecendo os nutrientes. E a correção do pH. Então é importante estar realizando uma análise de solo, igual eu comentei anteriormente, para verificar se há necessidade ali na correção do pH. Para hortaliças, por exemplo, o pH ideal vai variar de 5,5 até 6,8, que é um pH neutro,
Caso o solo ele seja muito ácido, pode-se aplicar ali um calcário dolomítico para estar equilibrando a acidez. Terceiro ponto, escolha das hortaliças a serem plantadas. Então, a escolha das hortaliças ela vai depender do espaço disponível, do clima da região e também da época do ano. Então, algumas hortaliças elas têm um melhor desempenho em climas mais frios, enquanto algumas outras elas preferem temperaturas mais quentes. Tem algumas sugestões aqui de hortaliças que vocês podem estar plantando, baseada ali, principalmente na época do ano ou então no tempo de plantio. Por exemplo, as hortaliças de verão se destacam o tomate, o pepino, a abobrinha, o pimentão e a berinjela. Já as culturas de inverno, né, são a cultura do alface, rúcula, couve, espinafre e também a acelga. Já as hortaliças de um ciclo mais rápido se destacam o rabanete, o alface e a rúcula, que é recomendado principalmente para quem deseja realizar colheitas mais rápidas, ou seja, colheitas de cerca aí de um mês você já consegue estar realizando a colheita. E, além disso, também é muito importante estar verificando ali a compatibilidade das espécies ali num plantio consorciado, caso você realize. Ou seja, plantar diferentes hortaliças que se complementem no mesmo espaço, como por exemplo, um tomate, um manjericão, dentre outras. Outro passo que é a semeadura ou o transplante de mudas. Então, o plantio de hortaliça ele pode ser feito ali a partir de sementes ou então mudas já desenvolvidas. Cada uma dessas opções elas têm as suas vantagens que eu vou estar falando agora para vocês. Começando pelo plantio por sementes. Dentre as vantagens, né, ele é mais barato e permite uma maior diversidade de variedades. E, dentre com as dicas, né, é fazer o plantio em sementeiras ou então diretamente no solo, respeitando o espaçamento recomendado para cada espécie. Já o plantio por mudas, né, dentre as principais vantagens é que as mudas elas já estão parcialmente desenvolvidas, o que acaba acelerando o processo de colheita. E as dicas é adquirir mudas ali de qualidade, mudas saudáveis e fazer o transplante no local definitivo quando atingirem o tamanho adequado, normalmente quando tiverem ali de 4 a 6 folhas. Quinto ponto, que é os cuidados durante o crescimento. Então, após o plantio, as hortaliças, elas exigem ali cuidados contínuos para estar garantindo um crescimento saudável. E os principais cuidados envolvem irrigação, adubação e controle de pragas. Começando pela irrigação. Normalmente as hortaliças elas precisam de uma irrigação constante, mas é muito importante evitar encharcar o solo. A irrigação ela deve ser frequente, especialmente nos primeiros dias após o plantio. E é importante preferir irrigar principalmente no início da manhã ou então no final da tarde, para estar evitando ali que a água evapore rapidamente com o sol forte. A adubação também é muito importante, é importante estar realizando ali adubações periódicas, utilizando adubos orgânicos, como por exemplo humus de minhoca, o composto, ou então adubos químicos que são recomendados para as hortaliças. E para adubação de cobertura, é importante estar aplicando ali um adubo de superfície do solo ao redor das plantas, evitando contato direto com as folhas. Agora, o controle de pragas e doenças. Existem alguns pontos que é importante ser realizados para um bom controle, começando pela poda e pela limpeza. Então, removendo ali folhas secas ou então folhas doentes para estar evitando a proliferação de doenças. Temos também os métodos naturais, então usar defensivos naturais, como o óleo de nim para o controle de pragas, cultivar plantas repelentes, como por exemplo manjericão ou hortelã, também pode estar ajudando a afastar os insetos. E fazer um monitoramento constante, inspecionar regularmente as plantas ali em busca de sinais de pragas, sinais de doenças e agir rapidamente para evitar a sua disseminação. E por último,
A colheita, então o momento da colheita vai variar muito de acordo com a hortaliça cultivada e também com as condições climáticas. Cada espécie ela tem um tempo de maturação específico que deve ser respeitado para estar garantindo que o produto ele esteja no ponto ideal para o consumo. Dentre as principais dicas, né, é importante colher pela manhã, quando as hortaliças elas estão mais hidratadas e mais frescas. E para hortaliças de folha, como por exemplo a alface, a couve, a rúcula, é importante fazer colheitas parciais, removendo apenas as folhas externas, o que prolonga o ciclo de produção. Baseado nisso, cultivar hortaliças é uma prática acessível, seja para pequenos espaços urbanos, grandes áreas rurais, e ela oferece inúmeros benefícios para a saúde e também para o meio ambiente. Com devido preparo do solo, escolha adequada das espécies, cuidados diários, técnicas corretas de plantio, é possível estar obtendo hortaliças frescas e nutritivas durante todo o ano. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Caso ainda não tenha deixado seu like, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe um comentário aqui embaixo e confira a descrição aqui embaixo. Aqui na descrição a gente deixa diversas dicas, cursos, materiais, apostilas, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram também estão todas aqui embaixo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.